Posso começar a falar? Pode. Em primeiro lugar, obrigado por você me convidar para dar esse depoimento. Espero que sirva para alguma coisa no futuro. A primeira pergunta que você me faz é sobre a UF. Tem uma coisa engraçada. Eu vim de uma família, de um operário, de uma dona de casa, e esse operário em 47, o seu Augusto, meu pai, ele foi demitido da Light, naquela caça aos comunistas. E ele, com dinheiro da indenização, ele montou uma oficina e foi trabalhar na oficina dele, que era uma oficina de eletricidade. Depois, com pouco tempo de idade, eu fui lá para Pilates. Fui criado lá. E fui criado num clima em que meu pai, talvez por ser operário, ser comunista, ele achava que a universidade era uma coisa meio de elite. Isso ficou muito na minha cabeça. Tanto que quando eu terminei meu curso técnico, e eu resolvi o que ia fazer na vida, eu não me passou na cabeça para a faculdade. Então eu entrei na faculdade já em 73, quer dizer, pela minha idade eu devia ter entrado em 67, 68, se fosse a idade normal. Então eu entrei bastante atrasado na UF. E vou dizer uma coisa, como é que eu entrei na UF? Eu tinha um amigo que era militante da luta armada, e ele disse uma vez, falou, Sila, por que você não faz faculdade? Faculdade da UF, a UF tem muita possibilidade de fazer política. Na realidade, quando eu fui fazer ciências sociais na UF, eu não tinha muita clareza do que era, nem os cursos, nem era assim. Era o seguinte, era um espaço para fazer política. Eu tinha feito política na igreja metodista, com a teologia da libertação, tinha deixado de acreditar muito na teologia da libertação, precisava um espaço político, e ele disse, vai, na UF sempre tem oportunidade, a UF é um espaço com mais liberdade do que a UFRJ. A UFRJ foi muito penalizada pela ditadura, mas a UF, como ainda nem era uma universidade no sentido, eram na verdade faculdades isoladas que foram se organizar para fazer a universidade, ela tinha muito mais liberdade de cátedra, vamos dizer assim, do que a UFRJ. E aí eu fui fazer a UF, né? E o curso era de Ciências Sociais. E o curso de Ciências Sociais, nessa época, a ditadura tinha feito muito carga em cima dos cursos de Ciências Sociais, dizendo que era, como mais ou menos hoje, que era ninho de comunistas, sociologia, coisa de comunista. E interessante, quando a gente foi fazer o vestibular, eu e minha irmã, que também era mais nova do que eu, nós fomos fazer o vestibular, uma coisa interessante, tinha mais vaga do que candidato, porque as pessoas tinham muito receio de fazer determinados cursos, porque a ditadura via com maus olhos esses cursos. Então nós só não podíamos tirar zero. Apesar que eu fui pré-vestibular, porque tinha deixado de estudar há algum tempo, estávamos preparados, mas chegamos com a surpresa que praticamente a gente estava dentro da universidade. A gente entrou na UF em 1973 para fazer o curso de Ciências Sociais. E assim começou a minha vida acadêmica na UF. Como eu já te disse, eu já tinha na minha cabeça, né, que era, na verdade, ver como é que podia se utilizar ou fazer a UF, a universidade, um espaço político. Apesar de eu ter tido contatos, até pelo início do meu trabalho político na igreja, eu tive contatos, por incrível que pareça, com as organizações da luta armada, PCBR,
e outra depois com a PML, que nem era tão defensor da luta armada como os outros, mas de qualquer maneira propunham uma revolução através das armas. Eu não tinha, talvez pela minha tradição familiar, que meu pai era ligado ao Partido Comunista, a minha cabeça talvez realmente não era de filiar a esses grupos mais ou maoístas, no caso da PML ou do PCBR, que era favorável à luta armada, não era a minha cabeça. Então, apesar de ter tido contato, eu não me filiei a nenhum desses grupos, fui para a universidade sem ter nenhuma organização, sem estar organizado. Na UF, o movimento estudantil estava renascendo, porque em 72 houve a prisão dos diretores do DCE da UF. E o DCE e os diretórios acadêmicos foram fechados. Em 73, a universidade decidiu reabri-los, tanto o DCE quanto os diretórios acadêmicos. Os diretórios acadêmicos, eles eram, segundo a nova legislação da reforma universitária, os diretórios acadêmicos eles não eram mais os CAs livres, eles tinham. Era para você fazer parte do diretório acadêmico, você tinha que ter primeiro um certo coeficiente de aprovação da universidade, ou seja, eles não queriam que eles chamavam de alunos profissionais, que só iam fazer política, etc. Então eles exigiam que o aluno tivesse uma vida acadêmica bem elevada. Segundo o Diretório Central dos Estudantes, não era eleito diretamente, seria eleito através dos diretórios, esses sim eleitos diretamente, e depois o DCE seria eleito indiretamente através do diretório. Então, alguns grupos políticos, mais à esquerda que o Partidão, que era o PCB, não acreditavam nisso, eles achavam que tinham que fazer um centro acadêmico livre, sem nenhuma filiação à universidade, outros achavam que tinham que fazer centros culturais, centros de pesquisa, enfim. Havia uma discussão. Como logo que eu cheguei na universidade, eu encontrei o Partidão. Receber que até o pessoal disse assim, levantou a cabeça mais do PCB. Eu encontrei o Partidão e o Partidão, eu começo a conversar com o pessoal do partido, o partido disse, não, vamos participar disso. Mesmo com todas essas restrições, é um espaço aberto para se atuar no movimento estudantil. Então, logo em 74, eu já estava eleito presidente do diretório acadêmico das Ciências Sociais da UF, que tinha um nome até interessante do Raimundo, do Sargento Raimundo, sobrenome esqueci, que foi um dos primeiros assassinados pela ditadura. Raimundo Soares. Ele foi um sargento lá no Rio Grande do Sul, logo após o golpe de 64, ele foi encontrado com bastante tiros e jogado no rio, lá em Porto Alegre. Eu fui fazer parte do diretório Central dos Estudantes, aí já me filiado ao Partido Comunista. E o movimento estudantil na UF ele tinha uma característica interessante. Primeiro que quase todas as tendências políticas resolveram participar, depois de 74, nos diretórios acadêmicos. Tinha uma direita organizada principalmente pela Faculdade de Educação, e tinha os setores de esquerda. Esses setores de esquerda, alguns pelo PCB, outros começando os trotskistas da Convergência Socialista, o PSTU, e o PCdoB. E depois, mais tardiamente, o MEP. Todos começam a participar na discussão como se faria o movimento estudantil na UF. O interessante, que aí eu gostaria de ressaltar, que apesar das brigas ideológicas entre esses vários grupos,
a gente conseguia manter uma civilidade entre os grupos que nunca ia ver de fato, como tinha acontecido em 68. Não, a gente tinha, até hoje nós temos encontros com pessoal da UF de várias tendências e ficamos amigos. Até quase todos abandonaram seus partidos de antigamente. E foi interessante essa experiência na UF, porque foi um período da ditadura muito violento, né? 73 era o auge da repressão, com as 5, com o Médici. E a gente teve a oportunidade na UF de, até porque nós tínhamos mais liberdade de organização aqui na UFRJ, a gente começou a organizar as plenárias do Grande Rio, que a gente trazia o pessoal do Rio de Janeiro pelo espaço. Uma coisa muito estranha, a reitoria nunca tomou o prédio do TCE, da Luz dos Estudantes, manteve, nunca requisitou o prédio. Então o prédio, nós tínhamos um prédio, 4 andares, né, tá até hoje lá. Era um prédio que a gente tinha toda a tal liberdade de reunião, de fazer o que bem entendesse dentro daquele prédio. Então, com isso, nós trouxemos muitos artistas, por exemplo, como a Mira Haddad, que está começando, alguns artistas até hoje famosos, ensaiavam lá no TCE, nós tínhamos uma sala escura, que era o cinema, passava filmes, né? Era muito interessante o movimento estudantil. Eu acho que tem essa característica, primeiro, de ter uma certa, apesar das divergências, uma certa unidade em relação à ditadura e uma certa civilidade na disputa das posições. A outra, esse espaço de liberdade que nós tínhamos, muito maior do que no Rio de Janeiro. Apesar que quando nós tentamos fazer a Semana dos Direitos Humanos, se não me engano, em 75, 76, já não lembro bem, e aí era junto com o pessoal do Rio de Janeiro, junto com a PUC, vamos fazer a Semana de Direitos Humanos, mas aí a repressão baixou forte mesmo, que tomou conta de Niterói, a PM proibiu a entrada dos estudantes do DCE, fechou tudo, mas mesmo assim a gente conseguiu ir para o chifre, que era Ciências Sociais, e fazer uma assembleia de protesto, e que também terminou com a PM invadindo, mas não prendendo ninguém, mandando todo mundo embora, não podia ficar dentro da faculdade. Mas enfim, a UF, no movimento estudantil da UF, eu achei muito importante num período do renascimento do movimento estudantil, nessa luta contra a ditadura, muito pelas liberdades democráticas, que era uma palavra de ordem, mais dos grupos do Partidão, do PC trotskista, o PCdoB, o MR8 depois, todos defendiam a liberdade democrática, alguns outros organizações não defendidas queriam que tivesse liberdade política, e não liberdade democrática. Mas foi muito interessante a união dos estudantes contra a ditadura, e a gente acho que teve um papel razoável na reorganização, inclusive, da UNE, que também começa nessa época, em 76, 77, os encontros de estudantes ao nível nacional, que vai acabar na fundação da UNE na Bahia. A outra coisa também que a UF, como ela tinha espaço maior de liberdade, por exemplo, o CEP, que é o Sindicato dos Professores Públicos, nasce praticamente na UF e no DCE, porque era espaço onde os professores podiam discutir livremente as discussões. Lógico que eu estou dizendo livremente, não quer dizer que não tenha policiais. Os policiais infiltrados eram... Volta e meia a gente tinha problemas com os policiais infiltrados nas assembleias, nas reuniões, a gente precisava, muitas vezes, exigir que eles saíssem das reuniões, porque eles iam, às vezes, ostensivamente a reuniões. Mas havia uma liberdade grande, pelo menos relativamente ao Rio de Janeiro. E acho que foi essa a minha experiência no movimento estudantil.
Eu tive nós do Partidão em 75, a direção e a repressão abate sobre PCB, 6 ou 7 membros do Comitê Central são assassinados, desaparecidos até, nunca foram encontrados seus corpos. Praticamente houve uma repressão sobre os comitês estaduais, principalmente nas gráficas do partido, e que eu tive que substituir o pessoal do comitê universitário na UFRGS, já que eles tiveram que sair da universidade para ficar um tempo clandestinamente, porque a repressão estava se abatendo sobre a universidade. E eu tive que sair do trabalho, fui deixar. Aí realmente virei um estudante profissional, apesar que não podia, o partido já não tinha mais nenhum dinheiro, estava sofrendo muito, o meu fundo de garantia, eu fiquei um tempo como razoável, como estudante e organizado, vamos dizer, profissionalmente no partido. Então eu começo a me afastar de 77 do movimento de massa, né, porque por causa da política de segurança do partido eu começo a me afastar. Eu nem pego muito já esse final de 78, que foi a época que eu saí, que já era um pessoal que já tinha tinha crescido muito o movimento estudantil na UF, e já estava na discussão da formação da UNE, da reconstrução da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que acaba acho que em 79, 80 na Bahia. Então foi essa a minha experiência no movimento estudantil da UF. Essa conjuntura atual, vou dizer o seguinte, eu acho que quem disser que está sabendo das coisas não passa de um sonhador. O capitalismo está numa crise profunda ao nível mundial, onde as diversas tendências do capital se degladiam para saber como é que eles vão levar para a superação de uma crise que, do meu ponto de vista, é uma crise estrutural, muito em cima da nova revolução tecnológica, que começa na década de 70 e a gente vai sentir os efeitos a partir de 90 muito fortemente, e a partir de 2000 muito grave no Brasil. Então, eu acho, meu pensamento, que a esquerda não conseguiu se preparar para esse tipo de mudança que estava ocorrendo no mundo, e a esquerda se perdeu nos meandros da política e, de uma certa forma, perdeu todo um ganho que nós tínhamos tido, a esquerda tinha tido a partir da luta contra a ditadura, pelas liberdades democráticas, pela democracia. A esquerda tinha tido um ganho muito forte na sociedade brasileira, que foi perdido, está se perdendo, por não ter sabido enfrentar a crise que se abateu, não só no mundo, mas particularmente em 2008, no Brasil, onde a gente foi surpreendido com o crescimento de uma direita extremamente raivosa e que veio
ganhar as eleições. Você me pede para fazer essa análise da conjuntura, eu acho o seguinte: nós temos uma coisa que a gente vai ter que aceitar. A direita ganhou a eleição. Não tem essa história de golpe, tudo bobagem. A direita ganhou a eleição. Ganhou a eleição, mas não tem a maioria do povo brasileiro. Se a gente pegar os votos da direita e a gente confrontar com votos que a esquerda teve com o Haddad, mais os votos nulos, o voto branco e a abstenção, a gente percebe que o patamar da direita no Brasil é de um torno uns 30%, o que leva a dizer que tem 70% aí nessa disputa. A direita também, também não se preparou para esse tipo de coisa. Então ela é uma direita extremamente que pensa no passado, pensa numa ditadura, que eles acham que foi uma ditadura excelente, que foi maravilhoso, mas também não tem proposta para a crise. A única proposta para a crise que eles têm, a gente está vendo isso aí, é retirar os direitos sociais dos trabalhadores. Isso não vai resolver o problema da crise. Se tivesse resolvido esse problema, já o mundo estaria outro, não estaria nessa confusão. Então nós temos uma conjuntura extremamente complicada, porque nós temos uma esquerda que não tem proposta para essa crise, e uma direita do Brasil que não sabe o que fazer ainda direito, trazendo inclusive alguns rachas entre os liberais mais ortodoxos, vamos dizer assim, com esses neoliberais, que é tipo da extrema-direita, que usa o liberalismo mais como política econômica, mas extremamente conservadores nos outros aspectos da vida social, como a pauta de direitos, né, identitários, então a questão do aborto, a questão da mulher, a questão do negro, todos isso aí eles rejeitam, até da ciência, né, eles estão rejeitando, né? Tudo eles estão rejeitando, mas no ponto de vista econômico eles estão ainda nesse caminho aí do liberalismo econômico. Mas não acredito que tenha uma direita ainda organizada suficiente para avançar nas suas pautas mais retrógradas. É verdade que também não existe muita oposição hoje. A oposição ao governo Bolsonaro é feita por eles próprios, que eles brigam mais entre eles, porque a esquerda no Congresso perdeu a capacidade de influenciar muito, reage, mas só reage, e as ruas, as últimas manifestações, que eu até acreditava ter muito mais gente, não teve. Tem a questão da Marielle, a questão da reforma da Previdência. As ruas também não conseguiram responder à ofensiva do capital. Então, do ponto de vista conjuntural, eu estou com muita dúvida e só uma certeza, que esse governo não vai dar certo. O que virá, eu não sei, que vai ser pior, né, porque existe sempre uma possibilidade, quando você tem um espaço político que está não ocupado, sempre tem o perigo da intervenção das Forças Armadas. Não é nada nenhum, não vejo nada no momento à vista isso, mas a gente tem que entender que tradicionalmente a história do Brasil foi de intervenção armada, né? Foi a República, foi 30, sempre tem as forças 45, depois 64, são as forças armadas que vêm para decidir qualquer coisa em conflito. Não acredito, por exemplo, não vejo a curto prazo isso, e eu acho que hoje o que a esquerda podia fazer era estar se preparando para enfrentar a ditadura, mas não dando tanto a ênfase à luta parlamentar, mas sim as lutas de rua, as lutas que realmente
do povo brasileiro, que atinge o povo brasileiro. Ao mesmo tempo sou pessimista, mas ao mesmo